Pessoal, boa tarde. Eu queria aí só que vocês confirmassem que estão me ouvindo direitinho. Todo mundo está me vendo também. Claro e operante. Ótimo. E também vou iniciar essa aula, como eu sempre faço, informando que a aula está sendo gravada, porque vai ser colocada no meu canal do YouTube, para que outras pessoas que não possam assistir essa aula, elas tenham acesso depois. Só que para eu postar no meu canal do YouTube, eu preciso do consentimento de todos que estão participando, tá? Eu não posso gravar e colocar sem a permissão de vocês. Então, eu gostaria, assim, só que vocês colocassem um ok, ou dessem aí uma confirmação de que eu posso realmente gravar essa aula. Claro, pode sim. Eu não permito. Você não permite, Leide? Permito. Não faça isso não, porque isso cai ação judicial em mim, viu? Tá bom. Lívia permitiu. Tiago Almeida, ok. Daiana Bernardo permite que eu grave essa aula. Sim, senhorita. Ok. Milena também, Milena Alves. Ok, Everton. Maravilha. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, acredito que vocês tenham tido acesso aos vídeos anteriores, vai ser sobre a conclusão, tá? Que é a parte final do texto dissertativo argumentativo. Parte essa que é tão importante quanto as outras duas partes, tá? Nome do seu canal, por favor, professor. Prof. Everton Menezes. Anotem aí, meu canal é Prof. Everton Menezes. E lá eu já postei, né, a aula sobre gêneros textuais e o texto dissertativo argumentativo, a aula 2 sobre a introdução e a aula 3 sobre o desenvolvimento. E aí a aula de hoje, a aula 4, falando sobre a conclusão, né, que, como eu disse, é uma parte tão importante quanto as outras e que, como nós vamos ver agora, é uma parte que a gente já pode garantir 200 pontos fechados na redação, se a gente fizer tudo o que é esperado para essa parte do texto, tá? Para iniciar, eu vou compartilhar com vocês aqui meu slide, só que no compartilhamento eu não consigo ver vocês, tá? Então, se vocês precisarem, em algum momento, perguntar ou fazer alguma colocação, eu estarei aqui aberto, vocês podem falar. Também não vou estar conseguindo ver o chat, tá? Mas se alguém precisar, pode falar. Agora eu gostaria, antes de compartilhar o slide, de agradecer aí a presença ilustre da nossa professora Daiana Bernardo. Para quem não conhece, Daiana, ela cursou letras comigo e ela teve acesso ao material, às nossas últimas aulas, e ela gostou muito da ideia, gostou tanto que eu a convidei para estar com a gente, trocando ideias, né? Trocando aí informações, figurinhas. Daqui a pouco, quando ela falar, vocês vão ver que ela tem aí o dom da oratória, eu sempre falo isso onde eu estou. Daiana, muito boa com as palavras. Inclusive, vou abrir aqui o espaço para ela, dar um alô para vocês, dar um boa tarde. Daiana, seu microfone está desativado. Coloca... Agora sim. Boa tarde, pessoas. Prazer participar, conhecer vocês aqui, mesmo nessa plataforma virtual. Vamos interagir e aprender bastante hoje. Maravilha. Daiana hoje está sucinta nas palavras, mas daqui a pouco ela... Assim como deve ser a conclusão, né? se solta um pouquinho mais. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar a tela inteira. Me digam aí se vocês estão conseguindo ver até o momento. Ainda não, mas vou partilhar agora. Acredito que vocês já estejam tendo acesso à tela principal. Sim? Agora sim. Pronto, agora eu vou compartilhar o slide com vocês. Me digam aí se vocês estão conseguindo ver o slide direitinho. Sim.
Maravilha. Então, vejam bem, vamos falar, como eu já falei aí, vamos falar sobre a última parte, né, do texto dissertativo argumentativo, a conclusão, e eu acho muito importante que a gente veja cada uma dessas partes isoladamente, mas não deixe de lembrar que o texto dissertativo argumentativo, ele é composto por conexões, tá? O que quer dizer isso? Uma parte está diretamente ligado à outra. Como nós vimos na aula anterior, a aula que falou sobre o desenvolvimento, vocês viram que no desenvolvimento foram tratados aspectos que já apareceram lá na introdução, tá? Então, quando nós iniciamos o nosso texto, antes mesmo de nós iniciarmos o nosso texto, é necessário termos em mente que aquilo que a gente vai fazer no início deve seguir a mesma continuidade até o final do texto. Não foi à toa que eu coloquei aí a imagem de capa do nosso slide, um quebra-cabeça, não é? O quebra-cabeça é aquele joguinho que a gente tem que completar juntando as partes, não é? Tem partes diferentes e elas precisam estar interligadas entre si para chegar ao final, para a gente ganhar o jogo. E na redação também, da mesma forma. Nós precisamos ter partes diferentes que se articulam entre si e chegam ao resultado final, que é um bom texto. E aí, ó, trilhando o caminho até a conclusão. Como eu já falei, precisamos lembrar que a redação deve ser um texto coeso e coerente. Coeso, todas as partes bem interligadas e relacionadas umas com as outras. Coerente, aquilo que eu começo a defender no início da minha redação, ele tem que ser mantido até o final da minha redação. Se eu começo com uma problemática, abordar uma problemática positiva a respeito do meu tema no início da redação, quando eu trago a minha tese, eu tenho que continuar com essa problemática positiva até o final do texto. Se eu começo a abordar uma problemática negativa, se eu começo a olhar o tema com um olhar negativo, ele precisa ser mantido, esse olhar, até o final do meu texto. Então, por isso que eu digo que a redação precisa ser coesa e coerente. A coerência é isso aí. Né? Nós não podemos ser incoerentes. Começar com uma ideia, no meio da nossa redação, trocar essa ideia e finalizar com outra completamente diferente. Não. Viu? E que todas as partes devem estar conectadas, como eu já falei. Para isso, é necessário planejar. E como é que se planeja? Estudando bastante antes de chegar ao exame. Acredito que Dayana passou por isso também, mas quando eu fui fazer o meu primeiro vestibular, eu não sabia o que era um texto dissertativo argumentativo. Exatamente. Eu não sabia o que era uma redação. Eu não sabia como articular as partes do texto. E eu não sabia nem que o texto ele precisava ser articulado. Eu fui lá e fiz. Não deu muito certo, né? Depois que eu estudei um pouquinho mais, tive acesso a mais informações, eu consegui entender como era a estrutura e como se desenrolava o texto, mas, assim, vocês estão tendo a oportunidade de fazer isso agora, né? Então, assim, o planejamento não vai surgir de uma hora para outra, vai surgir com a prática. Quanto mais vocês praticarem a escrita com temas diferentes, mais vocês estarão preparados para, na hora do exame, conseguir fazer uma boa prova. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tudo isso aí eu já venho falando ao longo do curso, tá? Mas eu sempre retomo, porque às vezes alguém não pôde participar da aula anterior, não é? A gente só está dando aquela recapitulada. Seguindo adiante, não é? Vamos lembrar como é que a gente trilha o caminho até a conclusão, né? Falando aí sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o que eu venho batendo sempre. Ele é composto de título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pessoal, título, né, na redação do Enem, tá? O título ele não é obrigatório, tá? Se você quer colocar um título, você pode, mas o Enem, ele não obriga que vocês coloquem um título. E aí lembra, né? Título na primeira linha, na linha seguinte vocês já começam a escrever a redação de vocês, tá? O que o título precisa ter? Uma síntese objetiva, explícita ou implícita. Cuidado com esse implícito aí, tá? Porque temos que sair da subjetividade, temos que ser mais objetivos possíveis.
Então, se você não souber trabalhar com a linguagem para que ela fique implícita, mas que atinja o seu objetivo, é melhor deixar mais explícito, tá? Relacionado ao que foi tratado. Recomenda-se que pense sobre ele no final, quando o texto já estiver escrito. Foi a dica que eu dei lá na primeira aula, que me perguntaram, né, Everton, qual é a dica para eu escrever um bom título? Eu falei, olha, a dica é, se você quer obrigatoriamente escrever o título, deixa a primeira linha em branco, faça o seu texto e depois escreva o título de maneira relacionada ao texto. Porque é muito melhor você escrever um título relacionado ao texto do que você ficar preso à ideia de que você tem que fazer um título, um texto enorme relacionado a uma linha que você escreveu no título. Então, por isso que é melhor você deixar, se você, eu quero, não abro mão de ter o meu título. Beleza, ótimo. Então, você deixa ali em branco, constrói o seu texto, depois você pega alguma parte relacionada ao seu texto, dá uma síntese na ideia do texto e coloca lá no título. O título deve ser coerente com o que foi escrito, como eu acabei de falar agora. Na introdução, lembrando aí a segunda aula que nós tivemos, a introdução deve apresentar a ideia geral do tema, fazer uma apresentação do tema, prender a atenção do leitor para o que vai ser trabalhado no texto. É ali que a gente está mostrando ao leitor, lembrando, eu sei que minha redação ela vai ser corrigida por alguém que conhece o tema, mas vocês estão escrevendo com a consciência de que vai ser alguém que conhece pouco ou não conhece sobre o tema, tá? Como se fosse o seu leitor, ele tivesse pouco conhecimento ou não tanto conhecimento quanto você, tá? Essa é a jogada do Enem. Então, temos que mostrar aí, para o leitor que está, no momento em que a gente está introduzindo a nossa redação, qual é o caminho que a gente vai tomar. O leitor precisa saber sobre o que ele vai ler, tá? Pode ter uma contextualização do tema. Na aula 2 eu também falei sobre isso, não é? O que pode nos ajudar a sair lá daquele bloqueio inicial? Trazer uma contextualização. Lembrar de uma área de conhecimento que a gente já tem estudado em algum momento, um livro que a gente já tenha lido que se relacione com o tema, tá? E aí a gente traz para ajudar a gente a introduzir o tema. É nessa parte que o leitor vai conhecer o seu ponto de vista sobre o tema, ou seja, a sua tese, tá? Aquilo que você acredita, aquilo que você entende, aquilo que você acha a respeito do tema. Ao menos duas problemáticas, explicações relacionadas à tese. A gente viu isso também na aula passada. Quando nós trazemos duas problemáticas ou duas explicações relacionadas à tese, nós estamos criando aí pano de manga é assim, assunto, não é? Nós estamos dando margem, abrindo margem, para que no nosso desenvolvimento a gente tenha o que falar, tá? Então, se eu trago a tese com duas explicações, eu pego uma das explicações e boto no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e a segunda explicação no segundo parágrafo de desenvolvimento, mostrando aí que o meu texto ele está conectado, tá? Pessoal, até agora sobre o título e sobre a introdução, alguma dúvida? Não, nenhuma. Pode falar. Ok, vou continuar. Só estou recapitulando o que nós já vimos até o momento. Vamos agora para o desenvolvimento. Corresponde à argumentação. Ora, nós estamos trabalhando com o texto dissertativo, que é a apresentação de um tema e do nosso ponto de vista sobre ele. Argumentativo, que é a defesa do nosso ponto de vista. Né? Corresponde à argumentação em que são fornecidos exemplos, dados, comparação, causa, efeito, todos aqueles pontos que nos ajudam, tá, a criar um argumento para defender a nossa tese. Isso também nós vimos na aula 3, falando sobre desenvolvimento. Existem vários tipos de argumento, várias formas que a gente pode argumentar, tá? É considerado o quê? O recheio do texto, pois é nessa parte em que o leitor será convencido a respeito do seu ponto de vista por meio dos argumentos. É nesse momento em que você, além de mostrar o seu ponto de vista lá no início, na introdução, você prende o leitor e fala assim, eu tenho meu ponto de vista sobre o tema é esse, por isso, e por isso.
Com base em fatos, com base em dados, com base em exemplos, eu estou provando aquilo que eu acabei de falar lá na introdução a respeito do tema. Ok? Alguma dúvida, galera? Everton, só uma observação sobre o título que você acabou de falar. Realmente foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu prestei o exame. Eu me prendi ao tema, utilizei ele inicialmente, o que não se recomenda, como você disse, e eu me prendi ao tema. Então, eu desenvolvi a minha redação a partir daquele tema, e isso traz um grave risco. Você pode fugir ao tema, porque a gente tem que focar aí no tema, a gente tem que estar prestando atenção no tema. Então, quando você pensa no título, talvez você fuja do tema, que é a grande preocupação. Exatamente. Não, pode falar, não vou te interromper, não. Sobre essa questão estrutural, se a gente parar para pensar, a redação do Enem, ela é toda pré-estabelecida. Existe toda uma estrutura implícita, claro, não vai estar lá você só vai ter as linhas para discorrer. Você tem que saber quais são os itens que serão cobrados, porque recorrer só à memória é perigosa, a memória é falha. Então, a única maneira da gente dar conta de tudo que é exigido em cada competência é praticar, é redigir em casa para que isso se internalize na mente e na hora da nossa redação a gente não corre risco de falar livremente e esquecer dos itens que são necessários para cada competência. Perfeito, exato. Porque assim, não é só a gente saber que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, é a gente saber o que fazer dentro da introdução, o que fazer dentro do desenvolvimento e o que fazer dentro da conclusão, tá? Porque, beleza, é um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, mas em cada uma dessas partes espera-se que você faça algo específico, que é o que a gente está vendo aqui agora, não é? De acordo com o que ele falou, muito bem colocado, e a gente só vai conseguir lembrar disso se a gente praticar cada vez mais, né? E agora, Leide, mais alguma coisa? Não, pode prosseguir. E agora, falando da conclusão, que é o tema da nossa aula de hoje, o que a gente precisa abarcar dentro da nossa conclusão? Precisamos apresentar uma síntese do que já foi visto e a retomada, que é a reafirmação do ponto de vista. Lembra que eu falei lá no início, né? O texto está todo conectado. Então, na conclusão, você traz novamente, é como se você estivesse dizendo assim, ó, imagina que você está tentando convencer seu amigo de alguma coisa. Aí seu amigo, não é isso. Aí você, é isso por conta disso, é porque é assim e assim. Aí lá na frente, seu amigo tem a comprovação. Aí você diz assim, ó, eu não falei? Olha aí. Estou reafirmando que meu ponto de vista estava certo. Então, a conclusão espera que você faça isso também, não é? Apresente uma síntese do que você já fez e a reafirmação de que realmente você comprovou aquele seu ponto de vista, tá? Deve estar em sintonia com o que foi exposto anteriormente, isso eu falo sempre, né? Deve estar aí em coerência com o ponto de vista adotado ao longo da sua redação todinha e pode abrir possibilidades de reflexão ao leitor. Cuidado com isso, tá? Se a gente não conseguir dominar esse recurso de linguagem aí, trazendo um questionamento, uma pergunta retórica, se a gente não conseguir dominar isso, não é obrigatório que tenha. Você pode levar o seu leitor a pensar sobre algo que você já resolveu ao longo do seu texto e não trazer mais dúvidas no final da sua redação. Vamos com calma nisso. E deve apresentar olha só, isso é o mais importante, porque isso aí vocês vão estar garantindo 200 pontos na redação de vocês. Deve apresentar uma proposta de intervenção completa, né? Porque a redação do Enem, ela exige que o aluno traga a solução para o problema que foi discutido ao longo do seu texto. E essa solução, ela não pode ser vaga, ela tem que ser completa. E a gente vai aprender hoje como fazer aí uma proposta de intervenção completa para solucionar o problema trabalhado no texto, tratado no texto. Pessoal, vou até parar aqui a partilha, vou voltar aqui para a tela inicial, e eu quero dar uma pausa aqui para perguntar a vocês, olhando para vocês, se vocês até agora estão entendendo aí direitinho, ou se tem alguma dúvida, eu vou deixar até o chat aberto aqui, viu? Tiago, Camille, Lívia, tudo ok, né? Tiago e Tiago. Beleza. Ok. Então, vou passar adiante agora, vamos continuar agora falando especificamente da nossa conclusão.
Daiana, me confirma aí se vocês estão vendo tudo. Sim. O slide. Beleza. E aí eu trouxe uma dica para vocês que pode ajudar, tá? Isso aí não é obrigatório que vocês façam, mas é algo que se vocês quiserem esse documento também, depois eu posso passar para vocês, que é o mapa mental, né? Que muitos cursinhos aí estão com essa ideia, né, de trazer um mapa mental. O que é um mapa mental? É aquilo, anotações que vocês fazem, tá? Relacionadas ao tema da redação. Isso é como eu falei com vocês, né? A dica lá, não iniciem a redação de cara, façam a leitura aí do texto da redação de vocês, vão dar uma descansadinha no sentido de andar, tomar uma água, ir ao banheiro, ou então começa a fazer a prova de português e depois volta para a sua redação. Enquanto isso, você vai construindo um mapa mental, tá? Coisas que você lembre que possam te ajudar a construir a sua redação, não é? Aí o mapa mental sempre girando em torno do tema da redação, né? Aí você vai pensar aqui na questão da contextualização. Existe algum conteúdo que eu já estudei, alguma aula que eu já vi, algum livro, alguma série que eu já vi, que eu possa traçar um paralelo entre ele e o tema da redação? Você bota lá no seu mapa mental um ponto, ou 2, ou 3 de contextualização, ok? Por quê? Porque a contextualização você pode usar tanto na introdução do seu texto, tá? E você deve usar para os seus argumentos, tá? Então, a contextualização é importante. Problema, não é? Qual é o problema que esse tema da redação ele causa, ele gera na sociedade? Porque através do problema, não é? Identificando um problema causado por ele, nós podemos construir a nossa tese, tá? E, além disso também, identificando a causa do problema, não é? O que gerou aquele problema, nós podemos construir o nosso ponto de vista, a nossa tese sobre aquele assunto, tá? Sobre aquele tema. Aí, pensamos nos argumentos também, não é? Um exemplo histórico, a citação de algum estudioso a respeito daquele tema, fatos que já vem lá nos meus textos base. Sim, eu posso aproveitar os textos base para eu reunir informações que possam servir como argumento. Se lá na hora deu um branco, você não lembrou nada, nenhuma contextualização, o que você vai fazer? Você não sabe muito bem falar sobre aquele tema. O que você vai fazer? Gente, os textos bases, eles não estão lá, assim, ao léu, não. Eles têm gráficos, eles têm pesquisas, muitas vezes entrevistas com estudiosos da área, que vocês podem usar, sim, como argumentos, tá? Para fundamentar o seu ponto de vista. Aí você pensa também na proposta de intervenção. Você pensou no problema? Proposta de intervenção. Como resolver esse problema? O que pode ser feito para resolver esse problema? E o agente, tá? Quem é que pode resolver esse problema? De que modo ele pode resolver esse problema? E a gente vai ver isso mais lá na frente, que são os 5 pontos que são necessários ter na proposta de intervenção. Gente, esse mapa mental aí não é para atrapalhar, é para ajudar. Lembrando aí, ó, de todos os pormenores que a gente precisa dentro dessas 3 partes do texto. Então, vocês podem aí utilizar desse artifício, né, criar anotações para vocês terem informações suficientes, terem conteúdo suficiente para trabalhar ao longo da sua redação. Isso aí é só uma dica. Alguém quer colocar alguma coisa, algum questionamento? Então, vou passar adiante. Vamos agora conhecer a estrutura da conclusão. Tá? Como eu já falei, a conclusão ela precisa vir com a retomada das ideias expostas no texto, a reafirmação, que é a confirmação da tese. Você trouxe argumentos, não é? Para provar lá a sua tese, o seu ponto de vista, você vai reafirmar na conclusão. E aí, botando em vermelho bem destacadinho, a proposta de intervenção, a solução do problema, tá? E a proposta de antes da gente falar sobre a proposta de intervenção, fica a dica aí, ó, conectivos que podem ser usados para a conclusão. Porque, como vocês sabem, não é? Vocês também vão estar sendo avaliados na competência 1, que a gente vai falar nas próximas aulas, a respeito do uso gramatical,
né, da questão da língua, né? da norma culta, não é? Da gramática normativa. O seu domínio desse tipo aí de linguagem, não é? Que é a forma como você vai estar sendo analisado. E aí, a utilização correta dos conectivos contam pontos positivos, e a utilização errada dos conectivos, vocês vão perder uns pontinhos ali nessa competência, tá certo? E aí, ó, eu trouxe alguns conectivos que podem ajudar vocês a começar a escrever a sua conclusão, que são conectivos conclusivos. Em suma, portanto, assim, logo, em síntese, assim sendo, desta forma. Utilizando esses conectivos aí, vocês conseguem conectar o que foi falado anteriormente ao longo do seu texto com a parte final, que vai ser a conclusão. Dicas aí, anotem essas dicas muito importantes. E aí vamos falar agora da proposta de intervenção, que é a competência 5. Mas lá para frente nós vamos estudar mais detalhadamente essa competência. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando direitos humanos. Eu participei de uma aula com Lady Diana, e aí ela me lembrou muito bem, porque assim, os corretores, não é, eles não estão só analisando nós, enquanto detentores da língua portuguesa, não é? A nossa capacidade de escrever um bom texto, de escrever um texto articulado, de acordo com as regras gramaticais, não é? Os corretores, e a gente fala isso como professores, não é? Nós não estamos preparando vocês só para os conteúdos formais, nós estamos preparando vocês para serem cidadãos atuantes, né, na sociedade. Então, os corretores, quando eles analisam essa competência 5, eles estão vendo a nossa capacidade de resolver um problema e se colocar enquanto cidadão perante aquele problema, tá? Então, essa é a grande sacada do Enem, que essa proposta de intervenção, no texto dissertativo argumentativo, ele não é obrigatório, não é necessário que tenha, mas na redação do Enem, vocês são cobrados e avaliados e ganham até 200 pontos para que vocês se portem como cidadãos, mostrando meios, mostrando a forma de resolver um problema, uma problemática que foi abordada no seu texto, tá? Então, vai muito além de apenas escrever um texto. Você vai estar sendo analisado pela escrita do texto e pela forma como você se porta como cidadão perante as discussões a respeito daquele tema. Alguma colocação, pessoal? Alguma dúvida? Então, como eu falei, né, só nessa parte da redação é possível garantir 200 pontos. E para a gente elaborar uma boa proposta de intervenção, existe aí coisinhas que a gente não pode fazer, não é? A gente precisa fugir das propostas vagas. É preciso conscientizar as pessoas. Deve-se fazer uma campanha nas escolas. Ficou até sem o S aqui, escolas. O governo tem que criar uma lei. É preciso garantir que a lei seja cumprida. Veja, todas essas propostas, que não são propostas, que foram escritas aí como exemplo, são propostas vagas, porque elas não mostram, de fato, quem deve fazer, como deve ser feito, qual a finalidade daquilo que vai ser feito, qual o impacto que aquilo tem na sociedade, e, além disso, não traz um detalhamento a respeito dessa ação que foi realizada. Ou seja, tudo isso aí é encheção de linguiça, lenga-lenga, blá, blá, blá. Nós precisamos pensar uma proposta de intervenção que seja completa, que não seja tão vaga desta forma. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Lembrando de 5 pontos importantes que a nossa proposta de intervenção ela precisa ter, tá? Ela precisa ter a ação, que é o que deve ser feito, tá certo? O agente, que é quem deve fazer. O efeito, para que isso deve ser feito? Com que objetivo? Com que finalidade? Certo? O modo, como isso vai ser feito?
de que modo isso vai ser feito. E o detalhamento, uma explicação, uma informação a mais a respeito dessa ação que foi realizada. Então, olha, X deve Y por meio de Z, a fim de W, uma vez que D. Ou seja, fulaninho deve fazer tal coisa por meio, através de alguma coisa, de algo, com a finalidade de que seja realizado isso, uma vez que, trago uma explicação mais abrangente, uma vez que na sociedade pode-se melhorar determinada coisa, tá? Então, esses são os 5 pontos que, se tiverem, né, tudo muito bem articulado e explicado, no seu texto, você garante os 200 pontos dessa competência aí. Ação, agente, efeito, modo e detalhamento. Não é a conclusão que vai lhe dar os 200 pontos, não. É só a proposta de intervenção que vem dentro da conclusão. Então, veja como essa parte do texto é importante. Ela é importante porque você está resolvendo um problema que foi trabalhado lá na sua redação, tá? E se você faz isso de maneira coerente, coesa, e abordando esses 5 pontos aí, você consegue garantir 200 pontos no momento da sua correção. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Everton, só uma colocação. Pois não, por favor. Só para lembrar o pessoal, uma dica para ficar mais fácil, só reafirmando aquela ideia de que o texto é todo pré-estabelecido, toda essa estrutura, cada competência tem especificidades que devem vir tratadas no texto, e não tem como a gente dar conta de lembrar de tudo isso aleatoriamente, sem praticar a redação. Então, como a gente trouxe uma problemática na nossa introdução, um problema a ser solucionado, a gente vai dizer quem é responsável por resolver esse problema na nossa conclusão, que é justamente o agente. O agente é aquele que nós vamos responsabilizar por resolver essa situação. A gente articula, relaciona, assim, fica mais fácil de lembrar de trazer isso no nosso texto. Muito bem. Vai continuar, Leide? Não, pode continuar, pode prosseguir. Sim, aí, o agente é quem deve resolver, e quem resolve tem que fazer alguma coisa, não é? Exatamente. E aí já entra a ação, tá? Como vai ser feito, não é? A partir do quê? Através do quê? É o meio e o modo. Com que finalidade? Para que ele vai fazer isso? Olha aí. E o detalhamento? De que modo ele pode fazer isso? O que isso pode acarretar de positivo na sociedade? É como se fosse uma informação a mais que você traz. Entenderam? Essa proposta de intervenção traz muito uma perspectiva futura, né? Então, talvez a ação que vai ser realizada hoje, ela não seja uma solução definitiva, mas ela aponta caminhos para o futuro. Exatamente. É assim, e vocês não têm que descobrir a cura para o câncer na sua proposta de intervenção, não, tá? Vocês têm que trabalhar com informações que sejam viáveis, não é? Para serem postas em práticas na sociedade, não é? Não vamos, por exemplo, tratar uma proposta de intervenção para solucionar os problemas ambientais, não é? Criando uma cápsula que leve todo mundo para a Lua, não é? Ou então levando oxigênio para a Lua. Isso é uma coisa inviável. Vocês devem pensar em coisas que podem ser realmente, que podem realmente acontecer e que podem realmente ser feitas. E como Leide muito bem colocou, Dayana muito bem colocou, isso vai ser feito se você praticar cada vez mais, não só com o tema, mas conseguir fazer isso com diferentes temas. Passando adiante, nós vamos ver aí alguém que conseguiu fazer, parece difícil, mas não é impossível, com a prática é possível, alguém que conseguiu fazer isso aí numa conclusão, tá? Porque tirou nota 1000 no Enem, significa que teve todos esses pontos aí. E continuando com aquela redação que nós vimos na aula do desenvolvimento, a redação sobre a manipulação do controle de dados, do controle de dados de usuários na internet, nós temos aí a conclusão daquela redação. Eu não trouxe a redação por completo, porque quem assistiu às aulas sabe de qual texto eu estou falando. E quem não assistiu ainda, dá uma olhadinha lá nas aulas do YouTube, que vai ter o acesso completo, o acesso à informação, à redação completa. Então, portanto,
Vejam aí, ele começa utilizando, não é, o operador argumentativo, o conectivo, portanto, que dá uma ideia de conclusão, tá? E traz, portanto, é mister. Eu tive que pesquisar para saber o que esse é mister aí, não é? Porque não é uma palavra muito comumente usada no nosso dia a dia, mas aí ele quis dizer que é de extrema importância, é muito importante, é mister. Vamos lá para a partezinha azul. Que o Estado com E maiúsculo, então estamos falando de nação, tá? Nação brasileira. Tome providências para amenizar o quadro atual. Ele já mostrou qual vai ser o agente, é o Estado, tá? E lá embaixo a gente vai ver que ele abrange mais ainda esse agente, falando do Ministério da Educação. Portanto, é mister que o Estado, o agente, tome providências para amenizar o quadro atual, para a conscientização da população brasileira a respeito da problemática, do problema. Ou seja, é necessário, qual é a ação que tem que ser feita? Conscientizar a população a respeito do problema, tá? Só que aí isso parece muito vago. Por que parece muito vago? Porque conscientizar, beleza, tem que conscientizar, mas como? De que modo? Através do quê? Não é? E é isso que o Enem quer. Ele não quer que você pare aí, falar que o Estado tem que tomar providências para conscientizar. E muita gente faz isso, né? Achando que a proposta de intervenção está completa, e não está. Aí é onde entra meio, efeito, detalhamento. Já vimos o agente, não é? A ação. Meio, urge que o Ministério da Educação e Cultura, tá? Por onde isso vai ser feito, né? De que meio, através do que isso vai ser feito? Através do Ministério da Educação e Cultura. Crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais. Certo? Olha aí, o meio. Aonde ele quer que esse problema aí, que essa solução aconteça. Através do que vai acontecer? Como essa solução vai chegar à sociedade? É o meio. Tá? Então, voltando. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério da Educação e da Cultura crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais. Efeito, o que isso vai gerar de positivo na sociedade? Que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas, advirtam os internautas do perigo da alienação. Olha só, o efeito de se criar uma campanha publicitária nas redes sociais. Vai acontecer aí o detalhamento do funcionamento dos algoritmos, tá? Nessas ferramentas, e os usuários, os internautas, vão estar sendo advertidos sobre os perigos, né, da alienação. Ele traz um detalhamento, ó, sugerindo, além do que ele já falou, ele traz uma informação a mais, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Fechou a proposta de intervenção dele. Mas, Everton, você falou anteriormente que eu preciso trazer uma reafirmação do meu tema, né? E falar novamente, fazer uma síntese do que já foi falado no meu texto. Cadê isso que ele não fez? Ele não fez no início. Ele iniciou a conclusão dele já trazendo a proposta de intervenção. E pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum, tá? Não vai comprometer a estrutura da sua redação, você botar já de início a proposta de intervenção. Porque ele faz isso no final, ó, para fechar o texto dele. Somente assim será possível combater a passividade de muitos que utilizam a internet no país. Isso aí, ele já falou lá na introdução dele, que muitas pessoas são passivas ao utilizar a internet. E, ademais, estourar a bolha, que, da mesma forma, a bolha social, ele também já falou lá no início, na introdução dele, que da mesma forma que no Ministério da Verdade, isso aí ele está citando novamente o livro que ele já citou ao longo da redação dele, construiu em Winston, de 1984, o personagem que ele traz na citação do livro, as novas tecnologias estão construindo os cidadãos do século XXI.
reafirma a tese dele de que as pessoas estão sendo alienadas e vivendo na bolha por conta das novas tecnologias no nosso meio atual, na nossa sociedade atual. Ora, ele trouxe aí a conclusão dele, trouxe na conclusão dele uma proposta de intervenção e trouxe também aí, não é, a reafirmação e uma síntese do que ele já falou ao longo do texto dele, fechando a redação de maneira muito satisfatória. Alguma dúvida? Acho que eu me empolguei, fui demais. Acho Ficou claro? Para ficar bem claro. Sim, pode falar. Como você falou, quando ele fala sobre a conscientização, conscientizar a população brasileira é vago, conscientizar, mas como é que conscientiza? Ele trouxe o meio, que é através do MEC, e ele ainda diz como, na rede social você atinge as pessoas, você informa elas, e aí ocorre a conscientização. Por isso que é vago utilizar o termo conscientizar, porque ele justifica, ele diz como é que isso vai ser feito. E a gente só falar em consciência, sem mostrar como é que essa consciência vai chegar até as pessoas. Exatamente. Não vale a pena dizer só que vai conscientizar. É como eu falei, muita gente fala que é preciso conscientizar, mas para aí. E a gente não tem que parar aí, né? A gente tem que falar quem vai fazer e o que vai fazer, mas como, qual é o efeito que isso vai causar na sociedade, não é? E ainda detalhar alguma parte desse efeito ou dessa proposta que foi trazida. Como o Leide muito bem colocou, conscientizar é válido. Mas temos que saber como essa conscientização vai vir. E é isso que se espera de quem vai fazer a proposta de intervenção. Para que não fique aquela vaguidão, né? É preciso criar uma campanha, o governo tem que fazer isso, é preciso criar uma lei. É necessário que se faça o detalhamento disso aí, e não parar por aí. E aí eu trouxe agora outra conclusão aí de outro texto que a gente analisou, tá? Falando lá sobre os problemas que o homem não conseguiu solucionar no nosso século atual. E a gente vai ver agora que essa conclusão aí, ela tem alguns problemas. Aí vamos ver aí que problemas são esses. Em virtude dos fatos mencionados, e aí coloca também, inicia também a sua introdução, apesar de não ter um elemento coesivo aqui, ela traz uma retomada, não é? Falando aí que, em virtude daquilo que já foi falado na minha redação, não é? Somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que afligem diariamente uma grande parcela da humanidade e, indiretamente, qualquer pessoa consciente e solidária. Ela trouxe novamente a reafirmação da tese dela, tá? Na tese dela, lá em cima, ela diz que o homem ainda não conseguiu resolver problemas graves que preocupam a todos. Ela aí detalhou esses problemas no desenvolvimento dela, e na tese, ela na conclusão, ela reafirmou a tese dela, tá? Olha só agora a proposta de intervenção. É desejo de todos nós que algo seja feito, só que ela não falou o que vai ser feito, né? Algo seja feito, algo que, no sentido de conter essas forças ameaçatórias, tá? Com qual o objetivo de se fazer algo? Só que ela não fala o que vai ser feito e ela não fala como vai ser feito, tá? Ela só diz que é desejo de todos que algo seja feito, no sentido de conter essas forças ameaçatórias. Ela traz um detalhamento, né? Para poder suportar as adversidades e construir um mundo em que o ser justo e pacífico será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras. Ok, trouxe até inclusive um detalhamento, mas ela não explicou, ela não trouxe os 5 pontos que são necessários na proposta de intervenção. Então, veja que, diferente do primeiro texto que nós lemos, esse aí não traz uma proposta de intervenção completa. Isso vai gerar pontos, ela não vai conseguir atingir os 200 pontos que se espera, não é? Através do que se espera que ela faça na proposta de intervenção. Alguma dúvida?
Ficou claro como fica diferente aí uma proposta de intervenção completa e uma proposta de intervenção em que faltam faltam alguns desses 5 pontos? Eu acho que deu para ficar claro, não é? A gente conseguiu ver a diferença aí de algo que está completo, com tudo que é necessário, e algo que ainda está faltando alguma coisa, porque quando ela bota desejo de todos nós que algo seja feito, fica para a gente assim, meu Deus, o que é que vai ser feito? Ela não trouxe, ela não disse o que vai ser feito, né? Nem por quem vai ser feito, ou como vai ser feito. Infelizmente, deixou a desejar aí nessa parte aí da redação dela, nessa proposta de intervenção. Mas Everton, ai meu Deus, muita coisa, como é que eu vou conseguir lembrar de tudo isso? Prática, gente, vamos praticar. Mais praticar, não é? Quanto mais pegar texto, e vocês serem autocríticos aí, não é? Quem está estudando no 3º ano, uma coisa muito importante, quando vocês fizerem uma redação, e eu sei que os professores corrigem e mandam de volta, valorizem a correção, prestem bastante atenção no que está sendo corrigido pelos professores, não é? Porque é um trabalho árduo de quem corrige e manda de volta, e quem corrige não é no sentido de punir, é no sentido de mostrar que, olha, você não fez isso, você pode melhorar. Então, se tem correção, apreciem, não é? Procurem melhorar de acordo com o que foi estabelecido para você melhorar. Então, um texto, ele não se faz de uma hora para outra, fica 100% bom, não. Leide, que foi minha parceira de universidade, está aí para comprovar que a gente fazia trabalhos, não é? Na universidade, e muitas das vezes os professores mandavam de volta para a gente fazer outras vezes, e às vezes até 2, até que a gente conseguisse chegar a uma produção final, algo que fosse satisfatório. E aí, na redação do Enem, vocês não vão ter essa oportunidade, mas vocês que estão estudando agora, vocês que estão se preparando, estão recebendo correção dos professores da escola, têm a oportunidade de fazer isso agora, ok? Passando adiante, dicas do professor. Lembre-se de que o seu texto deve estar bem articulado e conectado. Tá? Elementos coesivos para ligar uma parte à outra, e a ideia é ser mantida ao longo de todo o texto. Ideias e pontos de vista devem ser apresentados com clareza e mantidos até o fim. Nada de ficar em cima do muro, nada de apresentar um ponto de vista no início e começar finalizar seu texto com outro. Tá? A proposta de intervenção para receber nota máxima deve ser completa, com aqueles 5 pontos que a gente viu hoje, e clara. Não é? Lembrando também que deve ser algo que seja viável de se fazer. Não é? Algo que não fuja da normalidade. Precisamos usar sempre da objetividade, fugir da vagueza. Como é que a gente foge de ter um texto vago? Como é que a gente sai disso? Abordando aqueles 5 pontos. Não apenas dizer que é necessário fazer algo, ou dizer que o presidente do Brasil precisa fazer algo, e não explicar o que é esse algo, de que modo vai ser feito, quais vão ser as implicações que essa ação vai ter na sociedade, tá? Então, você tem que fugir da vagueza, você tem que trazer um algo a mais. Pessoal, para a gente encerrar, já perto de encerrar, vou até voltar para cá. Alguma dúvida? Alguma colocação? Alguma inquietação? Porque na aula seguinte, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar aí com as 5 competências de correção da redação, tá? Começando pela competência 1, a análise aí vou voltar para cá. A análise aí do nível gramatical de vocês. Viu, pessoal? Então, nas próximas aulas é o que nós vamos começar a abordar. Então, aqui, voltei para o chat, tudo certinho. Tiago Gomes, nenhuma dúvida. Leide Dayana, minha amiga, alguma colocação aí para a gente encerrar na sala de hoje? Só uma observação final, para vocês não esquecerem, que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, para a gente não ficar vagueando, como o Everton bem falou, e a única forma da gente não fazer isso é a gente ter conhecimento sobre o tema proposto. Você vê que nessa conclusão final que ele analisou aí, não foi tão bem elaborado, não cumpriu os 5 itens da última competência, que é a intervenção,
Isso não foi feito porque, provavelmente, a pessoa que escreveu não tinha conhecimento prévio sobre aquele tema que estava sendo proposto. Você viu que a expressão dela foi boa, ela se expressou bem, ela usou uma linguagem adequada, ela cumpriu normas gramaticais, mas ela não demonstrou conhecimento sobre o tema. E como é que a gente faz isso? A gente tem que pesquisar, não tem outro jeito. A gente tem que pesquisar sobre temas abrangentes, temas sociais, como miséria, como catástrofes, desastres ambientais, meio ambiente, política não, política geralmente não cai muito no Enem, mas essas outras questões sociais, que são muito abrangentes, a gente tem que ter conhecimento. Saúde, miséria, meio ambiente, só assim a gente vai ter um bom repertório para poder redigir a nossa redação, porque como é que a gente vai cumprir esses 5 itens de intervenção se a gente não conhece o tema? Fica impossível. E além disso também, quando não tivermos total domínio disso, do tema, né, temos aí os textos bases, né, que trazem informações que podem nos levar a conclusões, tá? Motivadores, né? Os textos motivadores que vêm no início da Everton vai tratar disso mais adiante, mas assim, é exigido, é uma das competências que a gente traga a norma padrão da língua, sim, mas isso não significa usar uma linguagem bonita, bem elaborada, termos muito rebuscados, isso não conta ponto no Enem. Claro que é sempre positivo você ter um repertório de vocabulário vasto, é sempre bom, mas não é ponto. Então, você pode usar os seus termos, claro, não pode ser uma linguagem coloquial do dia a dia, tem que ser uma linguagem formal, mas não precisa ser aquele termo que a gente guarda para o dia de domingo, como o rapaz que usou o termo urgir, né? Porque a gente nem sabe o que é isso, a gente tem que pesquisar. É mister, né? Como ele botou lá. É mister e urgir, 2 termos que ele usou que a gente tem que pesquisar para saber o que significa. Não precisa trazer esses impactos. Claro, ele conhecia os termos, sabia aplicá-los, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que trazer uma linguagem formal, sim, cumprindo as regras gramaticais e tem que ter conhecimento do tema. É um conjunto de coisas. Tudo vai contar para a sua participação no Enem, para a sua nota ser bem legal. Exatamente. E às vezes a gente coloca uma palavra, né, um termo rebuscado, e muitas vezes a gente não sabe nem o significado daquele termo, ou se ele vai se adequar gramaticalmente com aquela ideia que você quer passar. E aí, na ânsia... a coesão do seu texto, porque você vai alterar os sentidos do seu texto. E na ânsia de colocar algo bonito, não é, para enfeitar o seu texto, você acaba se prejudicando. Então é sempre melhor andar na segurança. É bom conhecer sinônimos, é bom conhecer os operadores argumentativos, os conectivos, porque eles são responsáveis pelos sentidos do nosso texto, né? Eles precisam estar interligados. Nosso texto, ele é um conjunto interligado, como o Everton falou. Os operadores argumentativos são responsáveis por esse interligamento e a gente precisa conhecê-los, saber o sentido de cada um, porque existem várias especificidades, várias naturezas para eles, conclusivos, afirmativos, são vários. Então, conheçam, pesquisem os conectivos, esses operadores argumentativos. Para aqueles que vocês mais usam na redação de vocês, procurem sinônimos para não repeti-los, porque a gente demonstra pobreza vocabular quando a gente repete palavras. É interessante a gente conhecer os sinônimos. Deem uma pesquisadinha que vai valer a pena e vai fazer um efeito diferente no texto de vocês. Pronto. Maravilha. Muito obrigado aí, Leide. Tiago e Camille, alguma dúvida, alguma colocação? Então, se não há, pessoal, só me resta agradecer a vocês que participaram da nossa aula de hoje. Tenho certeza que foi uma aula muito produtiva, né? Conseguimos fechar aí a estrutura do texto dissertativo argumentativo, e a partir das próximas semanas, Tiago Gomes colocou, não tem dúvidas, deixa eu ver, ficou tudo muito bem esclarecido, muitíssimo obrigado. E aí, nas próximas aulas, vamos trabalhar aí com essas... que a estrutura, o projeto de texto, a articulação gramatical, a própria proposta de intervenção que nós já vimos hoje. Vamos descobrir o que pode fazer a nossa redação ser zerada, porque existem muitos casos de redações que são zeradas, às vezes por questões que nós nem sabíamos, como, por exemplo, fazer um desenho na redação. Isso pode zerar a nossa redação. Falar diretamente com o corretor, não é? Isso pode zerar a nossa redação.
Então, tem coisas que a gente desconhece, mas que é importante a gente conhecer para não cair aí nesse problema. E é o que a gente vai ver nas nossas próximas aulas, tá? Não vou me delongar mais. Muito obrigado a quem permaneceu, muito obrigado a quem veio. Dayana, suas contribuições foram maravilhosas. Eu espero que nas próximas você possa continuar conosco, viu? Tiago Gomes, Tiago Almeida, Camille Vitória e os demais que começaram aí, mas por algum motivo não conseguiram finalizar. Meu muito obrigado. Vou disponibilizar a aula no YouTube também. E Alguém até... perguntou o nome do canal, Everton, no chat. Mas assim... Sim, vou só relembrar. O meu canal é prof.everton Menezes. E o meu Instagram é @prof.evertonmenezes. É isso, tá? Pesquisem lá. E no mais, pessoal, tchau, tchau e até sábado que vem, falando aí sobre as competências. Um abraço.